Graça e paz, irmãos. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Apertem os cintos aí. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante tenso: apostasia. Que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite e a vocês que estão ouvindo a entender a palavra. Eu quero mais uma vez orar ao Senhor, pedir o direcionamento dEle e a graça para nós tratarmos deste assunto. Senhor, eu quero mais uma vez orar ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor me ajude nesta noite a entregar a Tua palavra com clareza esclarecedora, que o Teu Espírito Santo me ilumine a isso, Senhor. Eu sei, Senhor, que não há nenhuma capacidade em mim para isso. Por isso eu estou clamando ao Senhor na dependência do Senhor, pedindo que o Senhor fale através de mim, Senhor, na explanação, na exposição da Tua palavra. Senhor, é um assunto bastante tenso, difícil, mas eu clamo pela Tua graça, Senhor. Não só para eu falar, mas para os irmãos ouvir, e que o mesmo Espírito Santo testifique no coração desses que estão aqui, dos irmãos que estão ouvindo pela internet e aqueles que ouvirão futuramente. Pai, nós clamamos porque é a Tua palavra e eu quero pedir que ela encontre guarida, Senhor, nos corações das pessoas. Espírito Santo, eu também sei que é o Senhor que converte corações, que é o Senhor que captura, que é o Senhor que leva o homem ao arrependimento. Enfim, Senhor Espírito Santo, é o Senhor que faz a obra. Por isso eu quero lhe pedir que nesta noite o Senhor haja de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Hebreus, e nós chegamos no capítulo 10, estamos quase acabando, mais umas 18 mensagens, a gente termina, quase acabando, estamos no capítulo 10, e nós vamos falar de um assunto chamado apostasia. Só fazendo uma recapitulação para aqueles que não têm nos acompanhado. O livro, a carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, foi escrita por alguém que nós não sabemos quem. Algumas pessoas arriscam dizer que é Paulo, mas nós não temos certeza, então não vamos ficar fazendo conjecturas. Mas o Evangelho, essa carta aos Hebreus, ele tinha alguns objetivos, e entre esses objetivos era justamente que os irmãos, os judeus que haviam sido convertidos do judaísmo ao cristianismo, eles permanecessem fiéis, permanecessem firmes, eles não voltassem para o judaísmo, para a lei, para as coisas que eles faziam anteriormente. E o autor passa até o versículo 10, até o capítulo 10, melhor dizendo, fazendo comparações com o Velho Testamento. Ele diz que Jesus é maior que os anjos, e olha que os anjos eles eram pessoas, eram seres de extrema importância no Antigo Testamento. Apareceu a Moisés, apareceu a Jacó, apareceu a Gideão, apareceu a Josué, apareceu a muitas pessoas. Então anjos, apareceu para Maria, anjos tinham uma importância muito grande. E o autor aos Hebreus vem dizendo, o Jesus que eu estou falando, ele é maior do que os anjos. E Hebreus continua dizendo que Jesus é maior do que Moisés. Moisés foi a pessoa que deu a lei ao povo de Israel. Então, a importância de Moisés também era muito grande. E o autor está dizendo, olha, Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Arão. Arão era o irmão de Moisés, que era o intérprete que falava, porque Moisés ele tinha um problema na língua, possivelmente gago, e Arão falava aquilo que Moisés queria falar. Arão foi o primeiro grande sumo sacerdote, então tinha uma importância muito grande também. E o autor continua, que Jesus é maior do que o sacerdócio levítico. O que significa isso? Que Jesus era maior que todos aqueles sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento. Toda aquela matança de bois, de cabritos, aqueles sacrifícios que eram feitos
para perdão dos pecados. O autor está dizendo, ó, tudo isso passou. Tudo isso apontava para Cristo Jesus, que era o sacrifício único, definitivo, derradeiro e insubstituível. Então, ele vem falando isso e ele diz, olha, por isso eu digo para vocês, não voltem. Não retrocedam, não voltem para a lei, não voltem para aqueles sacrifícios que vocês faziam antes, porque não há nada melhor do que Cristo Jesus. Ou seja, não há nada que possa substituir o sacrifício de Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito deste assunto. O texto é Hebreus, capítulo 10, do versículo 26 até o versículo 31. Se você tiver a sua Bíblia, abra. Hoje eu vou ser um pouco mais devagar, porque eu recebi orientações severas, aliás, demonstrações severas, de que eu não espero as pessoas abrirem as Bíblias. E eu já vou logo para o texto, então eu fui chicoteado pela palavra, e hoje eu vou esperar vocês abrirem a palavra. Hebreus capítulo 10, do versículo 26 ao versículo 31, mas eu vou projetar os textos aqui. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É um texto esclarecedor, até certo ponto, um texto pesado, mas um texto muito apropriado para a nossa realidade, para o dia de hoje. Porque a apostasia é uma realidade. O que é apostasia? Para começar, às vezes a gente tem costume de falar um evangeliquez ou um crentez, a gente começa a soltar um monte de palavras assim, achando que todo mundo conhece. Apostasia, o que significa apostasia? Uma tradução livre é abandonar, é voltar atrás, é deixar o evangelho, deixar a Cristo, é rejeitar mesmo. E isso é uma realidade nos nossos dias. Apostasia é uma realidade na igreja atual. E nós não podemos negar que é preciso ficar atento a este assunto. É preciso ficar atento a esse movimento. Nós conhecemos as pessoas, irmãos, exteriormente, mas o coração, quem conhece, é só o Senhor. Nós conhecemos as pessoas, convivemos com as pessoas, andamos com as pessoas, participamos de eventos com as pessoas, mas o coração, se ele é um novo coração, se ele é um coração convertido genuinamente, se ele é vou usar uma palavra aqui, se ele é um crente verdadeiro, só o Senhor conhece. Nós até apostamos, não, aquele irmão ou aquela irmã verdadeiramente crente, mas nós não conhecemos o coração das pessoas. Alguém pode dizer assim, mas pelo fruto conhecerei as árvores. Beleza, ótimo, é uma evidência, mas o coração das pessoas nós não conhecemos. Só o Senhor sabe quem verdadeiramente é crente e quem verdadeiramente é nascido de novo. E o assunto apostasia, ele não é novo. Na Bíblia nós temos muitos exemplos disso. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 1, se alguém quiser abrir, eu não vou projetar esse texto aqui, ele fala, ele afirma, ele fala assim, que o Espírito Santo afirma expressamente, ou seja, o Espírito Santo confirma que nos últimos tempos haveria uma grande apostasia, ou seja, muitos abandonariam a fé, muitos voltariam, muitos abandonariam o Evangelho.
E a consequência dessa apostasia, ou melhor, a causa desta apostasia, são duas causas. Primeira, que é prestar atenção a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Se você quiser conferir isso, 1 Timóteo 4:1, Paulo fala justamente isso. Nos últimos dias, o Espírito Santo afirma expressamente que haverá uma grande apostasia, porque muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que significa isso? É trocar Jesus por um outro Deus. É trocar Jesus por qualquer outra coisa. Em outra passagem, a Bíblia diz assim, que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas elas vão ouvir como coisas boas nos seus ouvidos. Eu vou naquela igreja porque ali só prego o que eu gosto. Eu vou ali porque eles falam justamente o que eu quero ouvir. Pois é, isso já é um grande perigo. Pois é, a Bíblia mostra diversos exemplos de pessoas que pareciam ser crentes, falavam como crentes, andavam como crentes, talvez tinham até Bíblia, mas possivelmente não eram crentes. Talvez o exemplo mais notório, mais claro que a Bíblia nos traz é de Judas Iscariotes. Judas, irmãos, ele andou com Jesus. Ele recebeu os mesmos ensinamentos que os outros apóstolos receberam. Ele fez tudo o que os outros apóstolos fizeram, só que ele abandonou o Senhor. Ele não seguiu os caminhos do Senhor. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 17, ele diz que Judas, ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Algumas pessoas querem aliviar a vida de Judas e dizem, não, Judas só teve ali uma participação, ele foi um coadjuvante. Não, Pedro diz o seguinte, Judas, ele teve parte, ele foi contado entre nós, e ele teve parte nesse ministério. Judas andou com Jesus e com os apóstolos, teve os mesmos ensinamentos, ele pregou o evangelho. Ele pregou o evangelho. Quando Jesus mandou a comissão de 2 em 2, ir de pregar o evangelho, faça isso, não leve bolsa, Judas fazia parte daquela comissão. E é interessante que Lucas, no capítulo 9, versículos de 1 a 2, diz assim, tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Então os enviou para pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Presta atenção. Tendo convocado os 12 discípulos, aqui estava Judas. Estava entre eles. Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Judas participou disso. Judas curou pessoas, orou por pessoas. Judas expulsou demônios. Judas pregou o reino de Deus. Só que Judas não creu. É difícil falar isso. Deus, na sua soberania, ele permitiu que Judas tivesse um tempo limitado entre os discípulos. Na escolha do substituto de Judas, no capítulo 1, versículo 25 de Atos, o próprio Pedro diz assim que Judas se transviou, indo para o seu próprio caminho. Ou seja, Judas abandonou, voltou e foi para o seu próprio caminho. Mas não foi apenas Judas. Você pensa que foi só Judas que fez isso? Nós temos um outro personagem na Bíblia chamado Demas, que foi um cooperador, um colaborador, uma pessoa que viajou com Paulo. Olha aí que Paulo, escrevendo a sua carta a Filemão, no versículo 23, 24, fala a respeito desse cooperador. Ele diz assim, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era cooperador de Paulo. Ele andava com Paulo. Nós vamos ver um pouco mais para frente que ele ficou preso com Paulo em Roma. Mas no final, ele não quis continuar. Olha aí Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, quando ele escreve aos Colossenses e a Filemão. Ele estava na cadeia, literalmente, e estava preso com ele Demas. Só que Demas, ele não quis ficar com Paulo. Olha aqui quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 4,10, porque ele diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas também abandonou, conheceu. Irmãos, as pessoas que andavam com Paulo não tinham outra opção a não ouvir o evangelho, porque Paulo pregava o evangelho para todo mundo. Paulo pregou o evangelho para essa pessoa. Paulo chega a considerar ele um cooperador do evangelho. Ele vivia com Paulo, talvez ele falava como Paulo, talvez ele tivesse os mesmos objetivos, só que ele não cria, ele abandonou o evangelho. E Paulo, dando instruções para Timóteo, na sua segunda carta acerca dos falsos crentes e da falsa doutrina, ele menciona também 2 homens, chamados Himeneu e Fileto. Himeneu e Fileto. Olha aí o que ele diz, 2 Timóteo 2, 17, 18. 2 Timóteo 2, 17 e 18, ele diz assim, falando sobre Himeneu e Fileto, ele diz assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Além deles abandonarem, eles estavam querendo levar uns par com eles. Além deles apostatarem, eles estavam pervertendo a fé de alguns. Além deles irem embora, eles estavam pregando contra. E isso é uma característica do apóstata. Ele vai embora e ele prega contra tudo aquilo que ele ouviu e que um dia talvez ele crê. E na história, não vou falar mais aqui, nós temos vários exemplos de pessoas que abandonaram a fé. Irmãos, o assunto é tão sério que João fala de um grupo que claramente professavam a fé, mas se desviaram ou retrocederam. A participação, isso é muito interessante, a participação numa igreja visível não dá ingresso para a igreja invisível. A participação de pessoas na igreja visível não o qualifica para a igreja invisível. E isso é para todos nós. Não é porque eu frequento uma igreja, não é porque você frequenta uma igreja que nós podemos dizer, eu estou na igreja invisível. Eu creio que sim, mas isso não é real. Nem todos que estão dentro da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Isso é uma realidade dolorida, mas é a pura verdade. Olha o que João falou a respeito desses falsos profetas na sua primeira carta, versículo 2, capítulo 2, versículo 19. Ele diz assim, eles saíram do nosso meio. Só aqui a gente já para. Saíram da onde? Vieram da esquina, do boteco? Vieram da onde? Eles saíram do nosso meio, de dentro da igreja. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ok, eles foram embora, mas eles saíram do meio da igreja. Possivelmente eles pregaram o evangelho. Possivelmente eles foram batizados. Possivelmente eles participaram de ceia.
Possivelmente eles se reuniram com os irmãos, mas eles foram porque não pertenciam a nós. Num certo momento da história, eles descobriram, eles realmente caíram em si e viram que eles não criam naquilo que estava sendo pregado. Estavam dentro da igreja, irmãos queridos. Muito bem, fazendo essa pequena introdução, agora nós vamos ver o que o texto fala a respeito do assunto. Hebreus, capítulo 10, de 26 a 27, diz: porque se vivermos deliberadamente, voluntariamente, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Irmãos, deixa eu aliviar vocês um pouco, trazer um pouco agora de coisa boa. Esses pecados que o autor está falando, não é o pecado corriqueiro, tá? Não é o pecado que nós cometemos tristemente todos os dias. Não é as falhas que nós cometemos e que nós vamos diante do Senhor e pedimos perdão. Não é esse tipo de pecado que o autor está falando. O autor está falando de um pecado deliberado, de alguém que pratica, vive na prática do pecado, gosta daquilo que faz, abandona a igreja, abandona a Cristo e começa a praticar toda sorte de pecado. É esse tipo de pecado que o autor está falando. Se você estava pensando, ixi, então eu estou aqui enrolado. Não é esse o tipo, não que isso também te dá carta para nós sairmos pecando, mas infelizmente nós pecamos ainda todos os dias. Só que todo o pecado que nós cometemos é contra Deus. E todo o pecado nós temos que ir diante do Senhor e clamar por misericórdia, com tristeza por aquilo que nós cometemos. Então esse pecado, ele não está se referindo a pecados corriqueiros, aos delizes que ainda cometemos em dúvidas, às vezes em incredulidades, às vezes num momento de tristeza, num momento talvez de raiva, talvez, uma palavra que nós falamos, não significa esse tipo de pecado. Para esse tipo de pecado há confissão, para esse tipo de pecado há arrependimento, esse tipo de pecado já foi perdoado na cruz do Calvário. Aqui trata-se de pecados voluntários, deliberados, pecados atrevidos, a Bíblia chama, pecados atrevidos. Pessoas que gostam de pecar, pessoas que se deleitam nisso, pessoas que têm um estilo de vida inflexivelmente pecaminoso. É esse o tipo de pecado que a Bíblia está falando, esse texto propriamente diz. É voltar a viver contra a verdade. É viver na prática propositadamente do pecado. Vocês conhecem pessoas assim? Que vivem numa prática propositada de pecado? Eu conheço. E eu conheço pessoas que saíram Quando eu estava lendo esse texto e preparando essa mensagem, vieram algumas pessoas à minha mente. Falei, Senhor, tem misericórdia. Pessoas que caminharam conosco, pessoas que estiveram conosco, que viajaram conosco, pregaram o Evangelho, que eu falar, puxa, que irmão crente, e hoje está totalmente fora dos caminhos do Senhor. João nos ajuda a entender isso que eu estou falando para vocês na sua primeira carta de João, a capítulo 3, versículo 9. Ele nos ajuda maravilhosamente sobre esse assunto. Ele diz assim: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode permanecer pecando porque é nascido de Deus. Você é crente, você é cristão, então você não vive, nós cristãos não vivemos na prática do pecado. Não é algo gostoso de fazer. Eu já disse aqui para vocês uma vez que o pecado, ele precisa causar nojo em nós.
O pecado, ele precisa ser encarado com algo nojento, repugnante, que quando você comete, diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu pequei de novo, Senhor. Me ajuda a não pecar. Essa é a postura do crente. Agora, se o pecado em nós for algo: pequei de novo, Senhor, perdoa. Cuidado. Se o pecado começar a ser corriqueiro, gostoso, se o pecado não nos causar mais nojo, se eu peco e eu não vou diante do Senhor pedindo misericórdia, arrependido, cuidado, alguma coisa pode estar errada, porque o cristão verdadeiro, ele vai diante de Deus: Senhor, o Senhor me perdoa, apesar do meu pecado já ter sido perdoado na cruz do Calvário. Senhor, me ajuda a não pecar. Senhor, não deixe eu cair de novo nesse erro. Senhor, essa área, Senhor, me ajuda a vigiar, Senhor, nessa área, para eu não cair em pecado. Essa é a postura do cristão verdadeiro. E Paulo também nos ajuda no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículos 1 e 2, ele nos ajuda a respeito disso aqui, que é um alívio. Ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. E aí ele vem à conclusão: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que já morremos para o pecado, como que nós vamos continuar nele, praticando o pecado? Nós já morremos. Não está aqui, mas eu sempre cito Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Irmãos queridos, se você é um crente verdadeiro, nascido de novo, você não é mais escravo do pecado. O teu Senhor é outro. O teu Senhor é Cristo. O teu Senhor é Cristo. E a situação, ela fica um pouco mais complicada. Nada está tão ruim que não possa piorar, não é isso? A situação, ela fica um pouco pior, porque o versículo diz assim, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. Misericórdia. Ou seja, se não conhecia nada, nunca ouviu falar, mas e aqueles que conheceram? E aqueles que estão na igreja? E aqueles que ouviram? E aqueles que participaram? E aqueles que caminharam? Eles receberam o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, talvez essas pessoas tenham participado da igreja, conheceram, ouviram e voltaram atrás. Qual a consequência disso? O próprio versículo diz: neste caso, não resta mais sacrifício pelos pecados. Que doído, irmãos. Neste caso, não resta sacrifício para o pecado. E o que significa isso? Não resta sacrifício para o pecado. Vocês lembram que eu falei que um dos objetivos da carta era fazer com que aqueles irmãos permanecessem firmes, que não olhassem mais para o sacrifício de animais do Velho Testamento? Pois bem, por que não resta mais sacrifício? Porque se eles abandonaram o sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, não é o sacrifício de animais que vai resolver o problema. Ou seja, não adianta ele dizer assim, eu vou abandonar isso aqui e eu vou matar um boi lá, eu vou matar um bezerro, eu vou matar um carneiro lá por causa do meu pecado. Não resolve, porque aquele sacrifício de bois, de animais, de carneiros, apontava para o sacrifício de Cristo. Então, se eu abandono o sacrifício de Cristo, não resta mais sacrifício pelo pecado. Não resta, porque o sacrifício de Cristo é único, verdadeiro, definitivo, insubstituível, suficiente. É isso que o autor está dizendo. Se você abandonar, não resta mais sacrifício. Não adianta você voltar para a lei, porque a lei não vai suprir essa carência
porque só um pode suprir essa carência, é o sacrifício de Cristo Jesus. É isso que o autor estava dizendo. Se abandona o verdadeiro sacrifício de Cristo, não adianta buscar sacrifício de animais que não vai resolver. Eles rejeitavam ou estavam rejeitando a única solução para os pecados, que é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o autor menciona que a rejeição não é oriunda ou procedente ou de alguma ofensa particular, mas era de uma total rejeição da palavra, ou total rejeição do evangelho, ou, vamos simplificar, total rejeição de Cristo. Total rejeição de Cristo Jesus. Por isso ele diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Por quê? E por que não resta sacrifício pelos pecados? Ele responde, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Porque de novo estão crucificando. E o autor, não é novidade isso, o autor já tinha falado sobre isso, lá no capítulo 6, versículo de 4 a 6, é o mesmo raciocínio, irmãos, olha lá. Ele diz assim, é impossível, quando ele diz assim, se nós deliberadamente continuarmos pecando, não há sacrifício. Ele diz aqui, é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, porque de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério, expondo-o à vergonha. O raciocínio é o mesmo, a mesma coisa do versículo 6 é a mesma coisa do versículo 10. Ou seja, as pessoas que participam, abandonam, vão embora. Se eles abandonam o sacrifício de Cristo, não há sacrifício que possa resolver o problema. E o que resta então para essas pessoas? É o que o texto diz, fogo vingador. É isso que resta. Fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando abandona-se a Cristo e o seu sacrifício feito na cruz do Calvário em favor do homem pecador, não há outra coisa a não ser condenação eterna sobre Cristo, ou sem Cristo. Não há outra consequência para aqueles que abandonam a Cristo Jesus. Eu não estou falando aqui, por favor, de pessoas. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu mesmo respondo, tá? É possível um crente escorregar, cair, ter um problema, ficar um tempo afastado e voltar? Perfeitamente. Não é dessas pessoas que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que abandonam definitivamente, voltam atrás, como essas pessoas que nós falamos. Pessoas, para ser mais sincero, que nunca creram no Evangelho, que estiveram dentro da igreja. Porque, irmãos, é impossível, eu vou repetir, é impossível um crente verdadeiro cair, perder a salvação. Eu vou repetir, para ninguém ficar com dúvida. É impossível um crente nascido de novo, filho de Deus, perder a salvação. É impossível, terceira vez, um crente, um novo nascido, um filho de Deus, perder a salvação. Aí você pode dizer, Flávio, mas eu sou crente, mas eu peco. Eu também, então bem-vindo à humanidade. Só que pecar, errar, deslize é uma coisa, apostasia é outra coisa. Abandonar a palavra, abandonar a Cristo é outra coisa. Aí você pode dizer assim, mas isso é muito radical. Isso acontece mais do que vocês possam imaginar. Acontece de monte, e eu não vou ser profeta aqui, mas daqui para frente, isso vai acontecer muito mais. É só o negócio dar uma apertada, que você vai ver como que as pessoas vazam. Hebreus, capítulo 10, 28 e 29, diz assim: sem misericórdia, morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés,
De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Perguntas que ele faz. O argumento aqui, irmãos, é do menor para o maior. Havia uma punição estabelecida na lei de Moisés para quem rejeitasse, para quem desviasse, para quem fosse atrás de outros deuses. Havia uma punição severa se uma pessoa deixasse a lei de Moisés e fosse atrás de outros deuses. Se violar o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se violar a lei de Moisés era uma ofensa capital, como não há de merecer, ou o que há de merecer, aquele que abandonar a Cristo Jesus? Se lá na lei de Moisés havia uma punição de morte para isso, nós vamos ler o texto que fica mais fácil. Deuteronômio capítulo 17, de 2 a 7. Diz assim, o Senhor falando através de Moisés: quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te seja denunciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade e certo que se fez tal abominação em Israel, então levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas e os apedrejarás até que morram. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por depoimento de uma só testemunha não morrerá. O que significa isso? Se um cidadão, se um judeu, ele se desviasse da lei de Moisés e ele fosse adorar outro Deus e alguém visse isso, 2 testemunhas dissesse assim: eu vi, pedra na cabeça, morte, porque o Senhor, isso era abominação, o Senhor não aceitava isso. E o autor, ele está falando justamente isso. Se lá na lei de Moisés era assim, qual é o castigo que uma pessoa merece se ele abandonar a Cristo, calcar aos pés o Filho de Deus, ultrajar a graça do Senhor? Irmãos, Moisés estabeleceu sacrifícios para quase todos os pecados. Se você ler na Bíblia, você vai ver que quase todos os pecados Moisés estabeleceu um sacrifício. Para isso era um bezerro, para isso era um cabrito, para isso era uma pombinha, para isso você fazia isso, para isso você fazia... Quase todos os pecados. Mas tinha um pecado que não tinha sacrifício. Sabe qual é? Esse pecado. Este pecado não tinha sacrifício para ele. Este pecado, se o homem abandonasse a lei de Moisés e fosse atrás de outros deuses, nenhum sacrifício era suficiente para perdão desses pecados. O que acontecia com ele? Morte. Morria, apedrejado, porque o Senhor tinha ordenado isso para eles. Talvez ele quisesse dizer o seguinte, o autor: se com a lei de Moisés era assim, qual deve ser o castigo que vocês acham que merece receber um homem que rejeita o Filho de Deus? Talvez ele quisesse dizer assim: se a violação insolente da lei dada por intermédio de Moisés, o servo, porque Hebreus diz que Moisés era servo na casa de Deus, se a lei dada por o servo era assim, qual é o castigo que merece aquele que desobedecer o Filho? Percebe a gravidade do negócio? Se Moisés, que era servo, estabeleceu morte, qual deve ser o castigo se nós abandonarmos o Filho? Que o próprio Hebreus diz: Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés era servo na casa, Jesus era filho.
Querido, tratar com desprezo aquele através de quem somos dotados de tão grandes bênçãos é o mais perverso de todos os crimes. E aqui, o apóstata, ele peca contra o Deus Trino, contra Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por quê? Primeiro, ele peca contra o Pai, quando ele calca aos pés do Filho de Deus. Sabe o que é calcar aos pés? Calcar aos pés é tratar com rispidez, com desprezo, rejeitar, insultar, tratar como banal o Filho de Deus. A primeira coisa, ele peca contra o Pai. Segundo, ele peca contra o Filho, porque ele profana o sangue da aliança com o qual foi santificado. Ou seja, ele considera o sangue impuro, ele considera o sangue banal. E a terceira, ele peca contra o Espírito, porque ele ultraja o Espírito da graça. Ou seja, ele ofende gravemente a dignidade, ele afronta, ele desonra, ele insulta. Vocês estão percebendo a gravidade do assunto? Vocês percebem a consequência do assunto? Eu, quando estava preparando isso, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Segura. Não deixa, Senhor, ninguém voltar. Não deixa, Senhor, porque se voltar, não há sacrifício pelos pecados. É fogo consumidor. Hebreus 10, 30, 31 diz assim: Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, por que o autor fala isso? Porque eles conheciam isso. Eles conheciam essa parte de Deuteronômio, quando diz assim: eu sou o Senhor, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Isso não era desconhecimento para eles sabiam de que Deus que eles estavam falando. Os seus pais tinham falado do Egito, os seus pais tinham falado do que aconteceu no deserto. Os teus pais, os teus antepassados tinham falado de Coré, Datão e Abirão. Os seus antepassados tinham falado do castigo das serpentes. Os teus antepassados tinham falado do tempo que eles andaram no deserto. Os antepassados deles tinham falado do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou falando. Isso não é segredo para vocês. Não brinquem com o Deus vivo. E nesses 2 versículos, ele diz que ele fala do caráter vingador de Deus contra aqueles que o abandonam. Os judeus conheciam isso, sabiam do que o autor estava falando. Esses textos, irmãos, mostram que o julgamento começará pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17 diz assim: olha se isso não é motivo de nós prostrarmos a nosso rosto e chorarmos, irmãos. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, que conhecemos o Senhor, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se primeiro vem por nós, que conhecemos, qual será, irmãos, o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O Marco falou aqui domingo, todo mundo, todo ser humano sabe o que é verdade, o que é mentira. O que acontece com aqueles? Isso daqui, queridos, é motivo de nós nos lançarmos diante do Senhor, de cara no pó, chorando, clamando: Senhor, tem misericórdia dos meus. Senhor, tem misericórdia das pessoas que ainda não creem no Senhor. Eu quero fazer aqui algumas aplicações para nós terminarmos. Queridos, eu não conheço o coração de vocês, mas há um que conhece. O Salmo 139 diz que Deus conhece o nosso coração. E diz mais, não só o coração de vocês, Ele conhece o teu pensamento.
não dá para se esconder dele. De mim, você pode até se esconder, mas dele não dá. A oração do salmista, nesse mesmo Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, esquadrinha o meu coração. Senhor, arranca de mim tudo que tem atrapalhado eu glorificar o seu nome. Senhor, não deixa eu cair. Senhor, me livra da tentação. Me ajuda, Senhor. Porque ou você acha que você é aquele fortão, que nem o Push assim, que diz assim, vem que eu aguento. Não caia nessa não. Caia nessa não. Clame ao Senhor, porque é Ele que nos sustenta, irmãos. É Ele que nos sustenta. Queridos, problemas todos temos. Dificuldades todos temos. Desilusões todos temos. Certeza de que há um Deus verdadeiro que cuida, só os crentes têm. Só os crentes têm. E eu quero terminar dizendo o seguinte: se os pecados não te entristecem mais, cuidado. Se eles fazem parte da sua rotina diária, sem te incomodar, cuidado. Se os pecados te fazem entristecer, como eu ouvi essa semana um cara dizer, Flávio, não é possível, irmão. Não é possível. Eu tenho vontade de me socar, porque eu peco e eu falo, Senhor, não é possível que eu fiz isso, Senhor. Pai, Flávio, eu oro, eu não sou crente, não é possível. Talvez isso seja o primeiro ponto de que realmente você é crente. Quando nós vamos diante do Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado, nós clamamos o perdão do Senhor e nós clamamos para não pecar mais. Agora, se o pecado não nos entristece, irmãos, se o pecado não te joga no chão, se o pecado para você é algo normal, cuidado, porque desculpa a sinceridade, não é a postura do cristão. Amém?